Olá! Vamos para o terceiro episódio do programa Desabrochar Consciente. Eu sou Marta Rose Medeiros, terapeuta comportamental e também autoestima e confiança. E hoje nós vamos falar sobre o segundo segredo da mulher confiante. O segundo segredo da mulher confiante, ela preserva a sua energia. Presta bem atenção neste pequeno ponto. Preservar a energia. Quantas de vocês estão gastando energia com situações que não vão te ajudar, que vão te deixar sempre para baixo, que vão sempre atrapalhar o seu progresso, seja em qualquer área que for? Quantas vezes, você já entrou numa discussão só para você provar alguma coisa? Muitas vezes a gente entra em discussões porque a gente quer ser validada, porque a gente quer ser a melhor, quer pertencer àquele grupo. E nesse caso, você só está gastando mais uma energia, porque talvez ali as pessoas não estão nem aí, né? E esse valor, quem tem que saber que tem é você. Eu, por muitas vezes, na minha carreira, no meu progresso, na minha vida, eu quis o valor das pessoas, eu quis a validação das pessoas, eu queria o apreço das pessoas. E aí eu gastava energia, porque aí eu entrava numa discussão para mostrar que eu era boa naquilo, mas quem tinha que saber que eu era boa era eu mesma. Então, muitas vezes, você gasta energia com situações que não vão te ajudar em nada, Quantas vezes você se posicionou, sobre algo que você foi chamada, só para você se sentir pertencente, certo? Então, para ser uma mulher segura e confiante, você precisa começar a preservar essa energia que você vem gastando com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, Se enxergar como uma pessoa divina, criada por Deus, que merece ser bem tratada, e começar com você, pelo que você coloca no seu prato, pelo que você lê, pelo que você escuta, e trabalhar a sua mente para isso. Hoje, gente, a gente entende muitas situações que acontecem na nossa vida são para nos provar, lógico, mas a gente tem que estar pronta. Ah, mas nunca nós estamos pronta, Marta. Certo, tem coisas que pegam a gente de surpresa mesmo. Mas eu, por muitas vezes, eu agi por impulso. E não é diferente de vocês também. Porque a gente não raciocina. E olha que nós somos seres racionais. Nós somos seres racionais. Mas a gente já trabalha mais as nossas emoções. E quando a gente percebe que nós temos o controle do nosso cérebro, e que nós podemos trabalhar o nosso cérebro em relação a certas situações da nossa vida positivamente, principalmente quando a gente começa uma jornada de emagrecimento, uma jornada profissional, transição de carreira. Muitas mulheres que estão aqui me assistindo não têm coragem de trabalhar, em outra coisa porque se sente incapaz, porque só vai conseguir se tiver a validação dos outros, só vai conseguir se o marido apoiar, e às vezes o marido não apoia, às vezes os filhos não apoiam, a família não apoia, e se sente incapaz, fica se comparando, entra na rede social, fica lá olhando 300 cafés da manhã, 300 treinos, mas não olha para a sua vida, não começa a fazer por você. Eu fui muito assim, e a comparação leva a minar o seu autovalor, esse pilar da autoestima muito importante, Após ter emagrecido mais de 30 quilos, eu ainda olhava no espelho e ainda não me valorizava, não valorizava o meu trajeto, porque eu olhava a grama do vizinho, eu olhava o palco do outro e esquecia de olhar o meu. E você também deve estar nessa caminhada,
Então comece a olhar, se você teve a oportunidade de estar aqui hoje assistindo eu falar com você, né, assistindo esse vídeo, é porque você tem condição de mudar. Se você clicou, né, nesse vídeo para assistir, e aliás, aproveita para se inscrever no canal, curtir e compartilhar, porque muitas mulheres precisam dessa fala minha, porque hoje talvez elas não estão caminhando conforme né, querem, porque precisam de validação, precisam de apreço. Isso é muito importante. Mas por que a gente é assim, né? O que existe por trás dessas mulheres que têm a necessidade de sempre falar o que pensam? Mostrar que tem razão, ganhar o espaço. O que será que tem atrás, né, dessas mulheres? Ou até mesmo ficar falando sobre suas conquistas. Ah, porque eu comprei isso, porque eu viajei, porque eu fui para outro lugar. Gente, hoje em dia a gente sabe que o silêncio é a alma do negócio, né? E a gente, muitas vezes, para fazer alguma coisa, hoje a gente precisa fazer silêncio. Não precisa ficar postando toda a sua vida na rede social, o que você faz, o que você deixa de fazer. Tem gente que levanta já postando algo na rede social, o que comeu, o que deixou de comer, a viagem que fez, nada, pode postar. Só que para ter validação, para ter curtidas, eu por muito tempo, eu entendia que eu precisava de curtida no Instagram para ser uma profissional exemplar. Hoje eu sei que não. Hoje eu sei o meu valor. Hoje eu sei aonde que eu posso estar e aonde que eu também não posso estar. Isso é muito importante, a gente saber aonde a gente não pode estar. Não é não poder estar, a gente pode estar em qualquer lugar. Mas tem lugares que a gente não vai acrescentar. Tem lugares que vai minar, além de a sua autoestima, apesar de acrescentar. Né? Então não vai ter, né, mudança, não vai ter situações onde a gente entende que muitas vezes você fica buscando, remando contra a maré e tá ali na sua frente, né? E a pessoa tem necessidade de afirmação, de validação externa. Isso atrapalha muito, né? Então são mulheres inseguras, são mulheres que colocam uma capa poderosa, né? Igual a capa da Mulher Maravilha, né? Que é de ferro, que não tem sentimento, né? E aí mascara a sua insegurança, mas ali dentro dela, ela está insatisfeita com o que vê no espelho, insatisfeita com o que tem dentro da sua própria casa. Então a gente não se deve comparar a ninguém, a não ser o nosso progresso mesmo. Certo? São mulheres que querem mostrar o que sabem para serem aceitas. Então, assim, para ser uma mulher segura e confiante hoje, como eu, né, você precisa começar a preservar essa energia. Hoje, o que acontece? Quando está tendo uma discussão, alguma coisa em relação a qualquer assunto que seja, eu fico quieta. Se me chamam para contribuir, eu até falo. Mas se eu sinto vontade de chegar e falar, eu também falo. Mas eu não quero ser aceita porque eu falo. E eu não preciso de aceitação de ninguém. Porque eu sei o meu valor. Eu sei o espaço que eu ocupo, né, na minha vida. Então, por depender muitos anos, né, ai, como que você tá bonita, ai, como que você fala bem. Não, eu sei, eu estudei para isso. Eu estudo, eu leio. Você, o que você faz? Faça no seu serviço o que você tem que fazer. Não espere validação do seu marido, do seu filho, da sua mãe, do seu pai.
das pessoas externas. Porque quanto mais você espera isso, você não vai ter. Às vezes, pode até ter, mas as pessoas não estão nem aí para essas situações. E você fica ali, angustiada, triste, porque você não tem o amor do seu marido como você quer, você não tem a amizade do seu filho como você quer, mas por quê? Porque lá na sua infância te faltou isso, você ser validada. Mas hoje você está tendo a oportunidade com esse vídeo de aprender e de entender que não é dependendo do amor dos outros, e sim, eu posso dar esse amor para mim. Certo? Então, de repente, você tem seguido só pessoas que despertam em você um sentimento de ansiedade, fracasso. Porque se você entrar na rede social, ai, nossa, a pessoa fez isso e eu não fiz. Nossa, a pessoa já fez um evento e eu não fiz. A pessoa foi lá, nossa, olha lá, fez uma viagem e eu não fiz. Mas você não vê o seu progresso, você vai ficando angustiada com aquilo. Isso vai minando a sua confiança em você e te leva, às vezes, a uma depressão, te leva a um burnout, te leva a uma síndrome de ansiedade generalizada, aonde você está esgotada, te leva a não acreditar que você consegue emagrecer tantos quilos e você consegue. Quando eu pesava mais de 100 quilos, eu era uma pessoa desacreditada. Eu era uma pessoa que não gostava do que eu via. Eu não me posicionava, eu aceitava tudo que os outros falavam. Não, tá bom, tá tudo bom. Hoje não. Hoje eu posiciono, hoje eu falo o que eu quero da maneira que eu quero. Não brigando com as pessoas, não. De maneira nenhuma. Mas hoje eu comparo o que eu era antes e o que eu me tornei hoje. E isso faz todo sentido para mim. Não que não passe na minha cabeça certas coisas, igual eu falei para vocês. Mas logo eu puxo a minha mente, não, Marta. Aonde você estava e olha onde você está. Né? Então são detalhes, gente, pequenos detalhes, né, que surgem na nossa necessidade de pertencer, mas que muitas vezes nos colocam em situações que nos machucam muito. E vem te machucando. Quando você cutuca essa ferida, então, você não sabe sair. Você fica ali, igual eu já falei, remando contra a maré. Como que a gente vai resolver isso? Como que a gente vai resolver isso? E tem como a gente resolver isso? Tem como a gente resolver isso, sim, né? Você vai praticar o pilar do alto valor. Então, você vai reconhecer as pequenas tarefas que você vem fazendo. Então, se você quer emagrecer, o que você vem fazendo? Você foi no nutricionista, você está seguindo o cardápio que ele passou, você está fazendo a sua atividade física. Se você quer começar a gravar vídeos, comece a gravar vídeos um atrás do outro. Os vídeos que eu gravava lá atrás, gente, se vocês olharem lá no meu Instagram, os que estão agora são bem melhores, né? Então, assim, copiar o que o outro está fazendo, né? Por exemplo, eu me espelhar, né? Numa pessoa que chegou aonde eu quero. Tudo bem, mas me comparar a ela, não. Porque talvez ela está lá na minha frente e tem gente que está muito atrás de mim. Então, começar a praticar. E quanto mais você pratica, melhor você fica. Quanto mais você presta atenção aqui na sua mente, quando ele fala para você, senão você não consegue, você fala assim, eu consigo. E começa a fazer um dia após o outro. É um processo, é um dia após o outro, é devagar, é escolhendo se amar. Não é da noite para o dia, não é um pozinho de fada, né? É persistência, é constância, é acreditar em você. Certo? E como que eu disse anteriormente, ser valorizada e aceita faz parte das necessidades humanas. Mas por não praticar esse pilar, o que acontece?
você é movida por essas necessidades e acaba fazendo tudo para ser valorizado pelas pessoas, né? E ainda isso custa o quê? Toda a sua energia, porque aí você gasta energia com aquilo que não tá dando. Que é aquilo que não tá dando. E, gente, a gente vai ouvir não das pessoas. Ou então a gente vai falar assim, ó, fulano, a gente podia fazer isso assim, assado, uma parceria. A pessoa vai pensar. E aqui você fica naquele vou pensar, e já aí passam tempos e tempos e você ficou ali esperando aquela pessoa te dar uma resposta. E você não fez nada. Você não foi para outros lados. Por quê? Porque talvez aquela pessoa não estava interessada no que você queria fazer. E tá tudo bem, porque ninguém não dá aquilo que não tem. E a gente tem que entender isso. Então, se eu tenho meu potencial, se eu quero mostrar para o mundo, eu abro a minha câmera, eu gravo um vídeo. Se as pessoas não quiserem assistir, elas podem pular. Mas tem muita pessoa que vai assistir e que precisa de você. Que precisa de você. E tem muitas situações, gente, que você vem se sabotando. A autossabotagem mina também o seu valor, tá? Entenda, mulher, que você é valiosa, que você é um ser criado por Deus. Linda, maravilhosa, por dentro e por fora. E você também, homem, que vai estar assistindo esse vídeo, pense que você é um ser criado por Deus. E trabalhe, né, o seu sentimento, o seu amor próprio, a sua autoestima. Quanto mais você praticar isso, você vai enchendo esse potinho seu de alto valor. Mais você se liberta da necessidade de ser reconhecida, ser valorizada por todos, ao seu redor e o tempo todo. Porque às vezes a gente quer ser reconhecido o tempo todo, né? A pessoa olha em você e você fala assim, nossa, eu quero que a pessoa fale que eu tô bonito. A gente tem essa necessidade. Eu tenho essa necessidade. Mas eu sei que eu posso me dar isso. Então eu posso falar, nossa, você tá uma gata hoje. Como você tá linda. Eu posso me mimar, né? De maneiras que eu posso, coisas que faltou para mim lá na minha infância que hoje eu me dou, porque eu aprendi a me valorizar. E às vezes eu tava num grupo para ser aceita, para ser... Às vezes as pessoas não estavam nem aí. E quando eu descobri o meu verdadeiro valor, gente, eu saí desses grupos. E vocês acham que fizeram falta para mim? Não. Não, porque aí eu me tornei a mulher autoconfiante que eu sempre quis ser. Eu trouxe a minha confiança, né? E por fim, né, a partir desse momento, comece a pensar antes de falar em cada situação. Pense o que você vai falar é realmente importante. Ou se você vai gastar energia com aquilo. Porque tem coisas que não faz sentido. E aí você vai ficar chateada, frustrada, né? Então racionalize primeiro. Eu tenho que falar? Eu tenho que participar disso? Porque tem coisas que a energia da gente, né? Você entra numa discussão sem precisar. E você gasta aquela energia toda, mina a sua energia, porque você não pensou antes. Então, vamos lá. Né? Vamos começar a trabalhar isso hoje. Olha, já dei 2 dicas para vocês, né? Então, quando chega o seu momento, a sua vez de fazer as coisas para você, você está sempre cansada, sempre exausta, porque você fez tudo para todo mundo, porque você fez o que podia para ser reconhecida, e isso gasta energia. E às vezes você não precisa fazer nada para ser reconhecida, porque você já se dá o seu valor. E às vezes só de você estar no lugar que você está, você já faz a diferença. Você fazer o que você tem que fazer. As suas ações mostram muito mais do que palavras. Pense nisso. Então, você vai repetir com você mesmo quando vier essas situações. Eu tenho valor. Eu sou divina. Eu cuido da minha energia.
Eu sou uma mulher autoconfiante. Se fez sentido para você, bora compartilhar esse vídeo, porque tem muitas pessoas precisando dessa palavra. E coloca aqui nos comentários aqui embaixo o que você vai começar a fazer para trabalhar o seu alto valor. Até a próxima!